Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação.
boa noite. Mais uma quinta-feira com o programa Consequência da Vida, né? Este é o último programa de 2022. Esperamos que 2023 a gente consiga, né, ter bastante conteúdo, algo bem interessante para apresentar a cada um que está assistindo, que sirva de experiência, de aprendizado, conselho, né? No nosso dia a dia. Convido vocês, a cada um de vocês que assistir esse programa, faça uma reflexão sobre tudo o que você viveu neste ano de 2022. A gente sabe que a gente colhe o que planta. Se eu sou uma pessoa que procura fazer as coisas honestamente, corretamente, né, fazendo bem, com humildade, né, fazendo as coisas corretas, eu estou plantando bons frutos. E se eu faço algo errado, eu vou colher uma colheita diferente. Então, se você é alguém que fez alguma coisa de errada, né, peça perdão a Deus pelo que fez. Faça um propósito com Deus de se fortalecer na oração, de não cometer mais, porque a gente sabe que a gente vai colher o que planta. Então, plante bons frutos para colher bons frutos, né? Vamos viver também esses 2 últimos dias e 2 noites, que no sábado à noite já é a virada do ano novo, né? Terminar o ano, como o Padre Carlos diz, assistindo a missa, fazendo reflexão, oração, de começar um ano novo com muita paz, com muita harmonia, proteção divina, assistindo a missa. Todo ano, meu ano é na igreja, e para mim é uma benção. Nada para mim vai ser melhor do que eu estar assistindo a missa, terminar o ano em oração e começar o ano orando. Principalmente a proteção divina, você estando fazendo isso, a proteção divina de saúde, de paz para você e para a sua família, né? Eu só tenho a agradecer tudo que eu vivi esse ano, graças a Deus, colhi bons frutos, né? Meus momentos de oração que eu fazia pelos meus filhos, meus netos, pela gestação da minha filha que estava grávida, e a qualquer hora ela podia ter a criança prematura e com baixo peso. Eu passei 40 dias, todo dia, né? Eu acordava na madrugada, orando por ela e por outras pessoas, pedindo ao Espírito Santo que minha filha tivesse o merecimento de ter a minha neta Eloá no tempo certo, para ela não ter antes e passar 40 dias no hospital internada. Porque quando você tem a criança prematura, né, como há 40 dias ela estava com 900 gramas, né, ela estava prematura, ia ter de ficar dentro do hospital até chegar aos 9 meses e estar no peso ideal. E graças a Deus, minha neta nasceu dia 26, a coisa mais linda, pequenininha. Minha filha entrou em trabalho de parto na madrugada, quer dizer, foi no tempo de Deus. Inclusive, ela nasceu na segunda-feira, que fez 12 anos que o pai dos meus filhos faleceu. Quando a médica tinha marcado a cirurgia, ela começou a chorar. Meu Deus, mesmo no dia da morte do meu pai, eu digo, minha filha, não se preocupe. Se Deus determinar que vai ser esse dia, ela só vai nascer nesse dia. Confie no Senhor que seu parto vai dar tudo certo, tudo normal. E graças a Deus foi uma cirurgia tranquila. Ela disse que todo tempo com a pressão normal e já está em casa, né? E se Deus quiser, Eloá nasceu com 2,6 kg, mas imediatamente, aos poucos, com certeza vai aumentar. Foi no tempo de Deus. Eu agradeço muito isso a Deus, por ela ter
ouvido as minhas orações e de outras pessoas que também oravam pela minha filha e minha filha também. Então, voltando a falar, você faça essa reflexão. O que eu fiz? Como foi 2022 para mim? O que é que eu preciso melhorar? Né? Porque uma das piores coisas é você entrar o ano, como se diz, com a vida mal resolvida, com tudo bagunçado. Né? Muitas vezes está com problema financeiro, problema no casamento, problema no trabalho. Então, veja onde você errou, o que precisa ser consertado, para você ter um 2023 diferente. Uma pessoa chegou para mim essa semana e disse: Neta, mulher abusa marido? Aí eu disse: com certeza, muitas vezes a mulher deixa de gostar do marido. Tem várias consequências que levam a isso. Muitas vezes o marido maltrata, não liga a ela, né? Isso vai gerando com que isso aconteça. Ou muitas vezes é uma brecha que o demônio encontra na sua vida de destruir o seu casamento, fazer com que você não goste mais do seu esposo, né? Para destruir. Aí ela disse: não, porque minha sogra só vive mandando o marido dela embora. Eu disse: como é ele? Um amor de pessoa. Um amor de pessoa. Então, veja, mulheres, o marido que você tem. Se ele tem defeitos, você ore para ele se converter. O resultado não é você deixar ele, não. É lutar, porque às vezes você vai pegar um pior. Né? Veja, faça essa reflexão. Onde eu preciso melhorar? O que preciso fazer? Porque tem mulheres que não ligam de arrumar a casa, não ligam de fazer comida para o marido, não ligam de lavar nem engomar, passar, fica tudo bagunçado, não liga de consertar. Isso, a casa, muitas vezes, é uma bagunça, a sua vida é uma bagunça. Então, isso aí são brechas que o demônio encontra de começar a briga, a destruição, a muita coisa. Então, veja o que você precisa fazer para ter uma vida tranquila, saudável, deitar e dormir. Tem coisa melhor do que você deitar e dormir? Não, Carlos? Tem dia que ele entra no quarto, eu não vejo nem a hora que ele entra. Já estou dormindo. Pois é verdade. Deitar e dormir é muito bom. Bom, gente, a gente precisa fazer várias reflexões, né? Sobre o dia a dia, né? Sobre o ano que a gente passou, como é que foi, aonde que nós temos que acertar, aonde que nós achamos que erramos e aonde que nós precisamos consertar os nossos erros. De repente, a gente se encontra meio perdido, né? E você comete erros, né? E é preciso que nós precisamos aceitar aonde que nós erramos, né? Para poder a gente consertar. Se de repente a gente falhou com alguém, precisamos pedir desculpa, né? Porque muitas vezes a gente, humano, nós erramos, né? Eu me sinto assim muito feliz hoje, né? Estou aqui com a minha esposa, né? A gente fazendo esse programa. E essa TV, assim, era um sonho de muitos anos, né? E a gente vai plantando, e a gente vai colhendo os frutos, né? Porque essa TV é uma conquista, não só minha, mas da neta também. Porque ela estava ali junto comigo, a gente estava sempre ligado na mesma conexão, né? O meu sonho ali, eu buscando, e ela também ali junto comigo. E aí, de repente, na hora que estava tudo pronto, eu falei para ela: você tem muita coisa que você precisa mostrar, então eu quero que você faça um programa na TV. E aí
ela foi pedir orientação lá com o Espírito Santo, como é que era o nome do programa. Aí eu falei, como é que é o nome do programa? Aí ela falou, eu vou dormir, eu vou sonhar, vou pedir a Deus orientação. Aí de repente ela vem, consequências da vida. Consequência da vida, né? Esse tema foi Deus que colocou na minha mente. O que eu falo, cada programa não é nada planejado, é espontâneo. Apenas peço a Deus. Eu trabalho muito e sempre peço a Deus que vá me direcionando qual é o programa que eu devo apresentar, o tema, né? Só que muitas vezes eu tenho, como diz, recebo a mensagem, o que quero apresentar, convido alguém que possa vir fazer o programa, falar sobre determinado tema, e muitas vezes a pessoa promete e não vem, não dá certo, às vezes um filho adoece, alguma coisa. Mas, se Deus quiser, em 2023 a gente vai conseguir trazer mais alguém com o que eu gostaria de ter apresentado e mais outros temas que não deu para apresentar esse ano. Principalmente agora no final do ano, muito corrido, muita gente. Tem alguém que é professora, pedagoga, muito ocupada, né? E são pessoas que não deu para vir. Como uma menina que ela disse, Neto, quero tanto falar sobre depressão, a superação, mas ela ainda não pôde vir porque aconteceu alguns imprevistos. Ela tem uma mãe idosa que cuida e ela só pode sair quando essa cuidadora fica. E já mais de uma vez ela planejou em vir e não deu certo. Se Deus quiser, 2013 eu trago ela. A superação que ela teve, né? E a gente vê no dia a dia sempre muita gente depressiva passando por situações, problemas, pessoas que se separam, aí fica sozinha. Ainda hoje uma pessoa me falou, vão procurar o quê? Um curador, um pai de santo, um terreiro, alguma coisa, quem corta baralho, busca para dizer sua vida. Gente, cada vez que você for a um curador, a essas coisas, você está procurando o mal na sua vida, está se amaldiçoando. Imediato, quando você vai, né, aparece que foi tudo bom, muito maravilha. Mas depois vem as consequências do mal, das tentações, do desassossego, das perturbações, devido ao que você fez. Procure Deus, procure a igreja, procure orar no altar de Jesus, entregue sua vida no altar de Jesus, acorde na madrugada e ore, que sua situação vai ser resolvida. Precisa você ter fé, procure o padre, faça uma conversa, uma confissão, pegue um conselho, mas não vá para isso não. Eu já fui e hoje eu tenho consequência do erro, né? E passa essa orientação. Graças a Deus, eu me libertei, procurei momentos de cura e libertação para sair dessa maldição que traz as consequências depois. Que tanto as consequências da gente procurando essas outras coisas, pode ser para nós, ou para um filho, ou para um irmão, ou para um neto, pode ser atingida até a 16ª geração. Então, procure não fazer isso. Vá à igreja, vá orar no altar de Jesus, ore em casa, entregue sua vida a Deus e não faça isso, né? Então, nada melhor do que você ter fé, acreditar e confiar no Senhor. Muitas vezes a gente pensa em realizar um sonho, um projeto, você luta para aquilo e de repente não dá certo, aparece outra coisa, você precisa fazer, mas não se desespere por isso. É porque muitas vezes acontece, eu mesma planejei em fazer uma determinada algo este ano e de repente aquilo eu poderia ter feito, mas apareceu duas coisas mais importantes para mim, né? Uma foi minhas veias, uma cirurgia nas veias das pernas, né?
E graças a Deus depois fiz outras coisas, mudei o meu projeto do que eu queria construir em 2022. Então, para 2023, vou lutar para o que eu queria realizar em 2022, que eu não realizei, vou tentar fazer em 2023. Eu tenho certeza que, se for da vontade de Deus, eu vou conseguir. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, não é naquele tempo, é no tempo de Deus. Nunca pense que vai ser no nosso tempo. Até porque muitas vezes a pessoa se acha, porque tem tudo. O que você tem é de Deus, você administra. Saiba administrar e agradecer quem tem muito. E quem tem pouco, agradeça o que você tem. Né? Porque muitas vezes você tem pouco, mas você tem saúde, você tem sossego, tem uma família equilibrada, né? Tem harmonia. Isso é muito importante. É a paz, é o sossego, é a harmonia, é uma família. Porque nada melhor do que a bênção de Deus que Deus nos dá, a família da gente. Filhos, irmãos, netos, né? Acolha sua família. Isso é muito importante. Viva o hoje, fazendo as coisas corretamente. Semeie o bem. Ajude a quem você puder que está necessitando. Né? Porque muitas vezes tem pessoas que pedem ajuda, dizendo que é para fulana, e não é. Mentindo. Saiba que você que faz isso, você vai ter consequência pela sua mentira. Não adianta a gente fazer algo errado, ficar pedindo dinheiro, fazendo campanha, dizendo que é para isso e para aquilo, sem ser. Muitas vezes é para você. Não minta, fala a verdade, que você vai colher mais. Muitas vezes a gente, numa empolgação, dentro do nosso casamento, numa empolgação, a gente finda fazendo algo sem combinar com a esposa, né? Eu vou contar um caso do meu casamento primeiro, né? Eu trabalhava no condomínio e aí uma moradora, ela me pediu para tirar um carro no meu nome para ela, né? Aí ela falou, eu não entendia de carro alienado, né? Eu não entendia desse negócio de alienado. Ela falou, não, daqui um mês o carro sai do seu nome e volta para o meu. E aí esse negócio foi se estendendo, e eu criei um mal-estar dentro do casamento. Por quê? Porque o meu nome ficou sujo, a gente ia comprar e não poderia comprar, mas a mulher, às vezes, ela é teimosa e ela quer ir lá para ver se dá para tirar. E aí a gente quebrava a cara e aí era aquela confusão. Então a gente tem que refletir. Se a gente é parceiro, a gente tem que procurar refletir antes de tomar qualquer atitude que a gente acha que ali dentro do nosso casamento vai criar uma situação constrangedora, uma situação que não seja de acordo com os nossos princípios, não é verdade? É verdade. É bom a pessoa combinar, mesmo que seja dona do seu próprio dinheiro, mas deve combinar com o esposo, né? Porque é muito importante. Às vezes a gente, quando não combina, né, faz as coisas erradas, pode se precipitar, fazer uma determinada situação e pode se, de última hora, e contar ao marido. Aí ele vai dizer, por que você não me contou antes? Então é bom contar antes. Entre eu e Carlos, a gente não esconde nada. Graças a Deus. Essa situação recente foi muito complicado. E eu já vivi o suficiente
para entender os pingos que está nos i, quando alguém vem com proposta indecente, quando alguém vem com proposta que eu sei que não é da minha natureza, então a gente tem que olhar para cima, né? Refletir e falar: não, esse caminho não é o meu. Então eu peço essas pessoas que se acham esperta, passa mensagem pedindo dinheiro e com segundas intenções, não faça isso. Porque às vezes você pode estar tentando destruir algo entre um casal que às vezes vai interpretar diferente, né? E não é legal. Então eu acho que essas pessoas precisam pôr a mão na consciência e procurar refletir tudo aquilo que vai falar nas redes sociais, que vai adicionar alguém. Você precisa saber direitinho quem que você está adicionando, né? Porque às vezes essa pessoa é comprometido e às vezes a mulher pode pegar o celular, né? E de repente vai criar ali uma situação. Se você não se abrir antes, ficar escondendo algo, e aí de repente cria um mal-estar. Mas a minha mente é um livro aberto. É muito importante a pessoa não esconder as coisas, porque mentira tem perna curta, né? E em relação a situações, porque muitas vezes o homem, ele é provocado, né? E Tentado. é tentado. Como a mulher também pode ser tentada, né? Vice-versa. Ambas as partes, não só o homem, mas a mulher também pode ser atentada. E o que eu quero dizer com isso? No caso, eu como mulher, na hora que a gente vê, por exemplo, se você vê alguém tentando mandar mensagem para o seu esposo, vamos dizer que ele não diga nada. Você pega o celular, já vai brigando. Não faça isso. Você tem de conversar com seu esposo. Não vá criar, muitas vezes você pode criar uma confusão onde ele não fez nada. E muitas vezes o homem finda fazendo, porque a mulher rouba a paciência de muita coisa. Então, procure em qualquer situação ter sabedoria de conversar. Não brigar. Não brigar. Porque briga não vai resolver. A briga só traz destruição. E é muito importante a pessoa manter a calma, ter sabedoria de, no nosso dia a dia, as consequências que vai aparecendo, a pessoa saber lidar com qualquer situação, que seja com o esposo, com a filha, um filho, alguém que trabalha com você, um colega de trabalho, um vizinho. Você tem de ter sabedoria, né, de lidar com aquela situação. E para você ter essa sabedoria, é só você conversar com Deus, pedir ao Espírito Santo que te dê sabedoria, que te faça uma mulher ou um homem sábio, de você lidar com qualquer situação. Te digo com toda certeza, se você pedir a Deus, o Espírito Santo, sabedoria de lidar com qualquer consequência que aparecer na sua vida, você vai enfrentar qualquer situação, como se diz, com controle, sem desespero, sem estar angustiada, sem estar no sofrimento. Você resolve qualquer coisa, porque você pediu ao Espírito Santo e ele vai te conduzir a você resolver essa situação. Agora, quando você é uma pessoa que não ora, que não pede sabedoria a Deus, qualquer situação que apareça com você, você já entra em desespero, em pânico, chora, briga, né? Fica desespero, angustiada.
você tem de estar calma. Inclusive, uma vez, um funcionário, há poucos dias, uma pessoa trabalhando comigo, aconteceu algo que eu nem estou lembrada o que foi, e eu mantive a calma. Ela disse, mulher, eu não acredito, não, você está mantendo a calma. Eu digo, mulher, eu vou me desesperar para quê? Se não for na calma, no desespero, a gente não vai resolver nada. Porque no desespero, na angústia, você aumenta a pressão, você pode até adoecer, você pode até infartar. Então, aprenda a lidar com as situações, com as consequências, porque você vai se sair melhor. Graças a Deus, eu tenho um controle sobre qualquer situação que me aparece. Mas é assim, se você não manter a calma no momento de desespero, você pode cometer erros, né? Pode falar coisas impensadas, pode provocar, às vezes, um desatino, né? De repente, algo que você podia ter o controle na sua mente e fugiu da sua mente ali, você vai criar uma situação, às vezes, mais grave, né? E se você manter o controle de tudo aquilo que você for fazer, manter sereno, a mente calma, você vai falar poderadamente, com sabedoria, tudo aquilo que vier na sua cabeça, você vai conseguir controlar as suas emoções e não vai esbravejar, não vai xingar ninguém, vai ser sereno ali, tranquilo, com a mente aberta e tentando resolver da melhor maneira possível. Carlos, eu lembrei agora de você. Faz mais ou menos o quê? Mais de 2 anos, né? Eu pedi para Carlos de montar. Eu tenho um penteador que chamava, com vidro, móveis antigos, uma penteadeira. É um móvel antigo, bem bonito, todo trabalhado. E tomava muito espaço. Eu estava tirando do quarto, porque eu mandei fazer um painel para o quarto, então eu ia desmontar ele para ficar 2 criados. E o espelho depois eu ia mandar pintar para colocar no outro canto. Aí Carlos foi desmontar isso com o cara que estava fazendo a reforma, não sei lá como. Esse espelho caiu, que se espedaçou. O cara quebrou o espelho. Aí eu estava na loja. Quando eu cheguei, vi o espelho quebrado. Cadê Carlos? Ele saiu. Eu ligo para ele, Carlos, você está onde? Ele disse, estou aqui no vidraceiro, vou mandar ajeitar o espelho. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, tenha calma. Quebrou, está quebrado. Eu vou guardar o móvel, a moldura que era bem trabalhada, cerejeira. Depois eu mando fazer isso, né? Não precisa de desespero. Não já quebrou? Aí ele chegou para mim e disse, mas você é cabeça fria, porque se fosse minha ex, a falecida, você não queira saber o que eu ia escutar por conta disso. Eu digo, não precisa disso, a gente tem de manter a calma. Não quebrou? Quebrou. Ou vai se tentar consertar sem desespero, sem briga, se for alguma coisa, e muitas vezes, se for uma coisa que não seja útil, joga fora, quando puder compra outro, diferente e substitui. Eu sou muito assim, não vou me desesperar por nada. Era de lesado, de inútil para si. Seu descuidado, não sei o quê. Porque assim, gente, tem determinada mulher que qualquer coisa, por exemplo, se cair algo no chão, já é motivo para uma briga. Então, a minha falecida, que Deus a tenha, era desse jeito. Se caía algo, qualquer coisa no chão, se estava fazendo alguma coisa aí, caía, a casa caía toda em cima da cabeça da gente. Então eu falei, meu Deus do céu, o negócio aqui que ela tem um maior cuidado aqui, eu vou quebrar o vidro, quando chegar aqui, o pau vai quebrar. Mas eu me surpreendi, né? Os nossos dedos das mãos não são irmãos, mas
é as mulheres, né? Então, a gente que convive com elas, a gente fica sempre assim, né? Atento a qualquer coisa, porque às vezes pode sair algo. Eu só me lembro da sua mãe, viu, Doguinho? Sua mãe. Cala a boca. Gente, é o seguinte. Conselho que eu dou para tantas mulheres como os homens, que procure não brigar por qualquer coisa, esculambar, porque isso desgasta muito o relacionamento. Tem mulheres que diz muitas palavras que machucam o esposo, e isso vai causando desgaste. Por isso que muitas vezes o homem se separa porque não suporta mais. Ou a mulher não deixa o esposo porque não suporta mais. Eu fui, como diz, vivi um casamento de 20 anos que meu esposo, ele, como diz, me tratava muito mal. E eu não era de dar o troco do que ele me dizia. Chegou um ponto que tudo aquilo que ele dizia comigo, meu rim estava paralisando. Foi um dos motivos da minha separação, foi porque eu decidi que a vida que eu vivia não dava mais. Eu não tinha sossego, eu não tinha paz. Ele também era totalmente descontrolado, alcoólatra, financeiramente. Isso abalava muito, porque quando o homem ou a mulher é descontrolada, um afeta o outro. A pessoa luta, é como se fosse um lutando e uma galinha ciscando, ou um galo ciscando. Não dá. Então, os meus rins, de tanta angústia, de tanto sofrimento que eu vivia, meu rim estava paralisando. Estava só com 26%, que se chegasse a 25%, eu já ia ter de fazer exames e esperar um futuro transplante. Foi quando eu optei a separação, porque eu queria viver uma vida sossegada, tranquila, né? E ter paz, não importava para mim. Tanto fazia eu trabalhar, na época eu já fazia redes, tinha loja, mas era venda muito pouca, a lojinha. Não era suficiente para me viver. Mas eu estava certa naquela hora que eu deixei, que se o que eu fizesse não era suficiente, eu ia cozinhar para meu pai e os trabalhadores lá no sítio. Porque lá eu ia ter comida. Meu pai, como se diz, morava lá, dando de comer uma ruma de trabalhador, eu ia cozinhar para eles. Eu estava certa que se eu aqui na rua não conseguisse ganhar o suficiente de viver, eu ia cozinhar para o meu pai, que eu ia ter minha comida, via como é que fazia a situação da vida. Ou mesmo se eu também precisasse, não me importava de eu trabalhar na casa de alguém, porque se eu fosse trabalhar na casa de alguém, eu também ia ter a comida, né? Eu não ia ter vergonha. O importante era eu estar trabalhando honestamente, enfrentando a vida. Mas graças a Deus nunca precisou disso. Eu superei tudo, né? Continuo com o meu comércio, minha lojinha, minhas redes, que dá para mim viver, né? Dá para mim viver. Eu sou muito econômica, não exagero nas coisas. Para mim, eu tendo, como se diz, minha comida, meu sono sossegado, minha água para beber. O resto é complemento, a pessoa vai comprando na medida que pode, sem sacrifício, sem ficar endividada, né? Inclusive agora no Natal, eu rodei para comprar uma roupa para o Natal e andei em várias lojas, não gostei das blusas que tinha, porque às vezes ficava curta, né, arrochada, muito grande, não dava no meu perfil. E eu viajei, achei uma blusinha de R$50. Uma blusinha de R$50. Eu digo, eu vou comprar essa blusa, que se eu não encontrar outra, eu vou usar essa no meu Natal. E depois disso eu rodei.
me ofereceram uma blusa por 200 e tantos reais. Eu digo, mas sabe de uma coisa? Eu olhei, vesti, eu disse, ficou boa. Mas eu vou usar a mesma minha que eu comprei de 50 reais. Tá Isso, certo. às vezes, a pessoa quer, como se diz, comprar o caro. O barato também dá certo. É o status, né? É. É o status, É. né? Aquela coisa. Como diz, é economizar. Aquela coisa do status. Então, eu vivi a vida inteira lá em São Paulo e a gente sonhava muito, né? Não era fácil, né? Mas eu brigava muito para ter a minha casa própria, né? Eu vim conseguir a minha casa própria já com 42 anos. E assim, era uma briga constante, né? Porque eu estava desempregado e eu comprei um apartamento. Eu tirei tudo que eu tinha, que eu recebi na indenização e comprei o apartamento. Então é algo assim que você, às vezes, se eu não tivesse tomado aquela atitude, se eu tivesse ido viajar, que nem muita gente falava, pega o dinheiro e viaja, coloca no banco. Eu peguei o dinheiro, eu não olhei para trás. Eu falei, Deus vai proverá. Paguei um bom tempo e aí me aposentei. Quando eu peguei a aposentadoria, eu fui lá e quitei o apartamento. E aí hoje, graças a Deus, o meu apartamento está quitado. Se a gente não pensa direito, se você pegar o dinheiro e você for colocar no banco, e aí você vai, deu uma dorzinha de barriga, você vai lá e tira 100. Aí depois vai lá, tira mais 200. E de repente, quando você vai ver, você não consegue mais comprar o que você queria. Não é verdade? Verdade, tem de ser. Hoje, o custo de vida está muito alto. A pessoa precisa ter um controle financeiro muito grande, economizar, para não se endividar. Tem pessoas que vivem atolado, vai lá no Banco do Brasil, faz o CDC, aquilo ali é um juro tão alto. É fácil, mas, sinceramente, eu não quero dinheiro para pagar 2%, não. Quero não, porque é alto. Essas pessoas que vivem fazendo CDC em vários anos, como tem muito aposentado, paga 2, 3 tanto a mais. Faça uma reflexão, procure controlar suas contas, veja o que você gasta. Né? Eu noto até os 50 centavos que eu gasto, eu anoto, para mim saber no final do mês quanto eu gastei. Né? 50 centavos eu nunca anotei, não. Eu noto. Eu noto. Para mim, 50 centavos... Eu nem arredondo para mais e nem tendo para menos. Mas agora tem uma coisa que esse mês eu vou me perder. Foi um mês muito corrido e geralmente eu noto tudo para no final saber dividir as despesas. Só que esse mês eu não notei tudo. E o que eu não notei, eu não vou ter como... não tenho como notar. Só vou notar o que realmente foi no cartão. Tem as notinhas, que eu já anotei algumas, mas é complicado. É bom ter um controle, porque a gente sabe. Mas pelo menos eu já sei. Meu orçamento não está acima do que eu posso gastar. Isso é o mais importante. O que eu gasto mais, às vezes, para comprar alguma coisa, resolver um problema, eu digo, carro, pode me tirar do prego até eu receber. Eu sempre tirará do prego. Gente, eu tenho uma família linda, maravilhosa. A minha filha, ontem, ela me colocou lá, eu fiquei muito feliz ontem, porque ela colocou a minha netinha lá na câmera do celular, e eu fiquei me divertindo lá. Foi assim algo bem bacana. Eu brincando com ela chamando de vovô, ela dava beijinho, ela dava tchau. E foi maravilhosa. Assim, a minha filha hoje, graças a Deus, ela está muito bem. O meu genro, Daniel, para mim eu tenho ele como um filho, porque realmente
ele cuida bem, ele é cuidadoso, ele virou um ótimo dono de casa, cara que a gente pode confiar assim. Família, graças a Deus, está estruturada com a minha netinha. E quando começou a namorar com a minha filha, né? Eu falava, puxa vida, o que esse rapaz vai dar para minha filha, né? Jovem, mas aí tudo bem, né? O tempo passa e as pessoas vão amadurecendo. Então, a gente nunca deve julgar, né, o jovem, né? Porque esse jovem cresce. Às vezes, o garoto, a menina começa a namorar cedo, né? Com seus 15 anos. O garoto lá com seus 16, 17. E aí o pai fica assim, meu Deus do céu. O que esse rapaz vai dar para minha filha? Um moleque, né? Aí de repente esse moleque vira homem irresponsável. Hoje, o Daniel, ele abriu a própria empresa dele. Ele presta serviço para outra empresa. E assim, graças a Deus, ele é uma ótima pessoa, trabalhador, e cuida bem da minha filha e da minha netinha hoje. Isso, para mim, é a melhor riqueza que eu tenho. É a minha família lá, o meu genro, a minha filha, a minha neta. Beijo para minha neta, a Dayana. Que Deus abençoe a vocês. Agora, dia 31, ela vai fazer aniversário. Dando os parabéns aqui agora. E sábado eu vou te dar os parabéns. Mas desde já quero te dar os parabéns. Quero falar para você que eu te amo. E a distância, às vezes... Saudade. A distância, às vezes, dói, mas a gente escolhe algo. A gente vive aquilo que a gente escolhe, né? Então, mais beijo para você, filha. Te amo. Falando em relação, como ele falou, a um jovem que muitas vezes não tem uma profissão elevada, né? E os pais podem contestar, não querer que a filha se relacione com um determinado rapaz, ou a mãe muitas vezes não quer que o filho se relacione com outro rapaz, que às vezes é de família pobre, isso e aquilo. Falando isso, Carlos, eu lembrei quando Samília começou, Samília tinha acho que uns 15 anos, começou a namorar Ed Charles, que hoje é o esposo dela, tem 3 filhos, tem 3 netos lindos. A minha Eloá está com 4 dias, né? Tem o Miguel com 7 e a Ellen com 13 anos, que está uma moça maior do que eu. Quando eles começaram a namorar, uma determinada pessoa chegou para mim e disse: ô neta, você criou Samília também criada, estudando, estudando em colégio particular, está namorando Ed Charles, que não estuda, é um funcionário de Floraci, entregador de mercadoria. Eu disse: mulher, isso não importa, porque ele é um rapaz que trabalha sendo entregador. Eu não me meto no relacionamento dos meus filhos. Agora tá certo, se ela tivesse com um vagabundo, cachaceiro, um cara que vivesse usando droga, fazendo mal, eu poderia interferir, mas o fato dele ser um trabalhador que está ganhando honestamente não impede. E hoje, graças a Deus, ele trabalha com ela na empresa. É o que importa, não importa quantas pessoas, muitas vezes a mulher é bem sucedida, né, e casa com a pessoa numa classe bem baixa e depois se eleva em alguma coisa, no concurso, em alguma coisa. Do mesmo jeito é a mulher. Isso não importa, tanto a mulher como o homem.
O importante é ser uma pessoa que tenha dignidade, honestidade, simplicidade. Não pense em querer o muito, né? Nem querer o muito, quero pouco e vá trabalhar e subir e conquistar o seu sucesso, né? Graças a Deus, Bruno e Samaíra, eles começaram a namorar um adolescente. Bruno estudava e ela estudava e não tinha nada. Tá aí hoje dois grandes empresários na cidade, né? E começaram do nada. Isso é o importante. Então, não pense em querer casar a sua filha ou com seu filho com quem tem condições. Que muitas vezes o fato de querer uma pessoa que tenha muito vai até atrapalhar a vida. Deixa os dois começar do nada e subir, né? Porque às vezes o jovem, às vezes é um jovem da pobre, né? Inteligente, e aí ele arruma um emprego, e ele se esforça, e ele estuda, e ele é interessado, ele faz faculdade, e aí de repente aquele que é filho do papai, como teve tudo na mão, não teve coragem de trabalhar. E aí você acha que o cara é da boa família, ele é o melhor para sua filha. Mas não. Lá, me lembrei agora de um caso lá em São Paulo, lá o zelador de um condomínio lá, tinha uma família lá, dois garotos, morava com a avó, né? E usava droga, né? E aí a mulher do zelador, por causa que a avó deles tinha dinheiro, aí incentivou a filha a namorar com um dos rapazes lá. E aí depois a mãe não aceitou, a avó também colocou para fora e eles viraram mendigo na rua. Teve um filho com a filha do zelador, mas não cuidou. Por quê? Porque ela visou dinheiro, né? Mas a avó já estava velha, o avô já estava velho. Eles tentavam pular lá de cima, lá do sexto andar do condomínio, e depois se jogaram na rua. Simplesmente. Não vise dinheiro, que dinheiro não é tudo. Vocês vejam em relação a seus filhos, com quem ele está se relacionando. Porque se os dois, como se diz, não tem nada, mas estuda, tem uma vida controlada, eles têm tudo para subir na vida. Não adianta você visar o seu filho ou sua filha se envolver com quem tem dinheiro, que dinheiro não é tudo. É mais fácil começar do nada e ser um grande profissional, né? De que você querer sua filha com um grande profissional e muitas vezes o casamento é fracassado. Beleza, quando automaticamente, como se diz, sem interesse, acontece de um jovem se apaixonar por outro, se envolver e ele tem dinheiro, tem tudo para dar certo, beleza. Mas não vai incentivar o seu filho nem sua filha a querer uma namorada ou um namorado e procurar quem tem dinheiro. Não é assim. Deixe seus filhos à vontade, ore, peça a Jesus que dê um direcionamento a cada um para eles terem uma vida futura brilhante. Isso é o mais importante. Então, falando sobre você um pouco, né? Você é uma pessoa que vem de uma família tradicional, né? Família de fazendeiro, e se casou com o primeiro marido que também não tinha... Não, ele era funcionário federal. Assim, mas não era de família... Não, era uma família, como se diz, boa, honesta, né? Que
trabalhava e batalhava a vida. É uma família que eu amava de coração. Inclusive, eles são vários irmãos, e o único que teve o vício da bebida foi Raimundo, que foi meu esposo, 20 anos, né? A gente faleceu, que na verdade ele, naquela época eu queria muito que ele fosse para um psiquiatra, psicólogo, que eu ainda tinha certeza, não tinha conhecimento, mas eu achava que ele precisava de um tratamento, que poderia ter sido feito um tratamento psicológico, ele ter mudado, o casamento da gente ter sido restaurado. Como eu disse, muitas vezes a mulher chega a um ponto que não gosta mais do marido, mas você, se chegar a esse ponto, ou o marido não gostar da mulher, isso pode ser restaurado. Mas tem de, como diz, de lutar para isso. Não é só um lutar, é os dois. Eu vou restaurar meu casamento. Você tem que querer, né? Tem de querer. Ele não queria, o que é que eu ia fazer? Ia morrer com meu rins paralisando? Não ia. E aí depois a gente se encontra no meio do nada, né? Eu, filho da empregada. Antigo. 40 anos depois a gente se reencontrou. Depois, e a gente se reencontra. Eu, um simples poeta falido. E eu tive, logo assim que eu me separei, eu tinha 38 anos, teve pessoas, como se diz, de dinheiro, de fora, que vieram atrás de mim. Mas não era meu perfil. E eu não ia querer um homem só porque ele tinha dinheiro? Não, de jeito nenhum. Preferi, como diz, fui pedir a Deus, a pessoa que conduzisse para mim, veio o filho dos empregados do meu pai no passado. E graças a Deus deu certo. Eu estou feliz. E aí, aquelas mensagens, de repente, uma mensagem assim, soltou sem querer um áudio. Cala a boca! Soltou eu mandei uma mensagem e ela abriu o áudio. Falei sem querer com o telefone ligado. Aí eu mandava umas mensagens para ela assim, né? E de repente, aí eu falei, é por aqui que eu vou aqui entrar que eu vou entrar. Achou a brecha. Ele achou a brecha de entrar na minha vida. É a tal coisa. Veja qual é a brecha que você deixou aberta para o demônio entrar na sua vida. Tem de ter cuidado, viu? Porque o demônio entra na nossa vida porque a gente dá brecha. Deixa a brecha aberta, né? Mas você deixa a porta do seu coração aberta para Jesus entrar dentro de você. Com certeza. Não capeta, que aí você né? vai conseguir ser feliz. Se você deixar a porta do seu coração aberta, aí Deus vai entrar ali e vai fazer algo com você que você nem imagina. Pode ser no amor, pode ser na sua vida profissional, pode ser em qualquer área da sua vida, mas você tem que deixar uma brecha. Ela deixou uma brecha no Zap e eu entrei. Gente, agradecendo a Deus por tudo. Desejo a vocês um feliz ano novo, que encha o seu coração com o amor de Deus, que vocês façam a reflexão na sua vida e tenha uma entrada de ano com a mente e o coração diferente. Que Deus te abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Peraí que ainda tem a música aqui para cá. Faz uma renovação, né? Uma reflexões. Que nem a gente começou o programa sobre tudo que você viveu. Você faz aquela reflexão, né? Aquilo que você acha que esse ano não foi legal para você, você exclua e reviva nova história. Procura se conectar com Deus e busca aquela mensagem que Ele vai passar para você positivamente. O Espírito Santo, ele vai entrar no teu coração. Solta aquela música lá, o Doguinho.
dívida com Deus, o sangue precioso derramou por mim. Se humilhou por todos meus pecados, me libertou pra vida eterna eu viver. Morreu na cruz, vencendo assim o inferno. Ao nome de Jesus nada tem poder. O amor que Ele tem por mim é tão grande. Para me dar a vida eterna quis morrer. Eu tenho uma dívida com Deus, que me curou e libertou dos meus pecados. Eu era fraco, pecador, humilhado. Ele me trouxe a alegria de viver. Morreu na cruz, vencendo assim o de Jesus nada tem poder. O amor que Ele tem por mim é tão grande. Para me dar a vida eterna quis morrer. Morreu na cruz, vencendo assim o inferno. Ao nome de Jesus nada tem que Ele tem por mim é tão grande. Para me dar a vida eterna quis morrer. O amor que Ele tem por mim é tão grande. Para me dar a vida eterna quis morrer. Tudo está Gente, agora a gente vai encerrar o programa em alto estilo aqui. Vamos ficar em pé para encerrar o programa, né? Agradecendo a Deus por tudo que a gente passou, por todo esse ano. A gente vai ter que se renovar, né? Novas energias positivas, novos fluidos, né? Que a gente, esse ano de 2023, a gente tem assim sabedoria, entendimento, para que a gente possamos construir uma nova história, uma nova vida, com muita saúde, muita paz. Isso é importante, saúde e paz. Dinheiro é as consequências do que a gente vai construindo. Para vocês, feliz ano novo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.